Continuando com a explicação do Alter Rebbe, quando ele nos trouxe o exemplo talmúdico da comparação do camponês que vê o rei e fica impressionado, deslumbrado, em relação ao ministro que vê o rei, mas por estar habituado, acostumado a ver o rei, isso não o impressiona, o deslumbra tanto, mas quando ele vê o rei, ele tem um conhecimento mais profundo e elevado da essência da grandeza do rei. Inclusive isso é trazido em relação na nossa liturgia, com um trecho que descreve o serviço dos anjos, quando os anjos louvam a Deus, então nós temos, se descreve na nossa reza como Ofanim vechayot HaKodesh, existem anjos, Ofanim, que se diz que com grande alarde, com muito barulho, eles louvam a Deus, enquanto que há outros que louvam a Deus de uma forma mais silenciosa, e aí também se trata o mesmo paralelo, o contraste entre aqueles que são considerados como os camponeses, os caipiras, os que vêm de fora, que não estão tão acostumados ou estão um pouco mais distantes, em relação ou em comparação àqueles que são mais próximos, íntimos, os ministros, que isso não causa alarde, tanta impressão ou deslumbramento, mas eles, não só que, mas eles têm mais proximidade e conhecimento, justamente por terem mais proximidade. E aqui ele vai nos dizer que esse é o nosso status quo espiritual. Essa é a diferença do nosso estado espiritual nos dias da semana e o nosso estado espiritual no dia do Shabat, quando a nossa espiritualidade, nossa alma está no modo Shabat, em relação a como ela se encontra nos 6 dias da semana. Então, nos 6 dias da semana nós podemos dizer que a gente se esforça, se empenha e tem que se esforçar, tem que se empenhar espiritualmente, mesmo durante a semana, mesmo durante os dias de trabalho, mesmo no meio de todos os afazeres, a gente tem que ter momentos de elevação, temos que ter momentos de desprender-se, desvincular-se do mundo material para se elevar, para alimentar nossa alma, para energizar nossa alma e fazê-la se elevar. E esses são os momentos da oração. Isso culmina mais tarde com o estudo da Torá, com momentos de estudo da Torá e prática de mitzvot, que isso revela e atrai, traz energia divina, luz divina para a nossa alma. Mas tudo isso, tudo aquilo que a gente pode captar em termos de espiritualidade, em termos de energia espiritual, nos 6 dias da semana, tudo isso ainda nos faz se assemelhar ao camponês que vislumbra o rei e por isso fica deslumbrado. Por quê? Porque ele está muito longe, distante de tudo isso, de todos esses conceitos, então isso o impressiona por demais, mas na prática ele nem sabe direito aquilo que ele está vendo, não? Diferente disso, nós vamos ver que no dia do Shabat nós nos assemelhamos mais, seguindo essa metáfora, essa analogia, no dia do Shabat nós parecemos mais um ministro que tem mais proximidade com o rei, menos deslumbramento, mas mais consciência e mais proximidade. Então isso que nos diz o Alter Rebbe, durante a semana nós nos esforçamos, e talvez com alarde, para conseguir vislumbrar um pouco sentir um pouco de espiritualidade, de elevação da alma, vislumbrar um pouco de divindade na hora da reza, à custa de muito esforço. Mas quem be Shabbat, porém no dia do Shabbat é diferente. No dia do Shabbat, o Bechinat Galut Oneg Elion, de acordo com os livros místicos, segundo a gente já introduziu e já falou anteriormente, no dia do Shabat existe um aspecto especial que nesse dia se revela, se faz presente e se revela o deleite superior, o prazer superior. No dia do Shabat, é claro, para quem devidamente se preparou durante a semana, conforme tem nos explicado o Alter Rebbe, mas no dia do Shabat uma pessoa pode chegar, pode transcender e pode chegar a sentir prazer espiritual, prazer pelo divino ou com o divino. Por isso, de fato, na nossa liturgia de Shabat, nas rezas de Shabat, nós encontramos
passagens que dizem Ismechu bemalchutcha, Shobrei Shabbat bekorei oneg, vão se alegrar no teu reinado. Aqueles que chamam o Shabbat, aqueles que guardam o Shabbat e buscam o prazer espiritual, o deleite do dia do Shabbat. Então nós vemos que no Shabbat uma pessoa pode alegrar-se pelo lado espiritual, pode sentir deleite pelo divino. Ou como continua, segue a liturgia nos dizendo, Isbeu vitangu mituvecha. Nesse dia as pessoas podem se fartar, se satisfazer, no dia do Shabbat irão se fartar, se satisfazer e se regozijar, ter prazer da tua benesse. Isso é o prazer espiritual. Então no dia do Shabbat nós nos assemelhamos a quem? Ao ministro, ao homem da cidade grande, ou ao ministro próximo da corte. Azu domele ben krach al derech mashal. Então, seguindo aquela analogia, no dia do Shabbat nós estamos mais próximos, nós temos mais consciência do divino e por isso podemos apreciar mais e sentir até prazer. Diferente dos dias de semana, no dia do Shabbat para nós não é algo inédito, não é uma novidade. Assim como é para o camponês, não é? Para nós não é uma novidade a elevação, a grandeza do rei, porque já temos consciência disso. Então aqui, pelo contrário, nós nos alegramos, nós usufruímos do prazer de estar na proximidade do rei. Ela mitaneg venehena amiziv yekar tiferet gedulato. Então isso é o que ocorre no dia do Shabbat com a nossa alma, que nós podemos nos regozijar, ter prazer e deleite e usufruir do brilho do esplendor divino, com toda a sua grandeza. Então, assim nos explica o Alter Rebbe. Essa é a espiritualidade presente no dia do Shabbat, que vem depois disso que Deus toma a iniciativa e nos puxa, nos dá força para que a gente possa se elevar. E vem somente depois de todo o empenho, esforço e preparo nosso durante as rezas e Torá e Mitzvot que produzimos durante a semana. Mas daí, finalmente, quando chega o dia do Shabbat, então é um dia de elevação, se possibilita essa elevação maior para a nossa alma. E isso é o que ocorre, Beshabbat, Mitkarvim Bnei Israel HaKadosh Baruch Hu, o povo de Israel se aproxima de Deus no dia do Shabbat, da forma que Deus se encontra na sua essência, ou seja, nós transcendemos, não é apenas um brilho da Shekhinah, um raio da Shekhinah, um reflexo da presença divina, nós nos aproximamos da própria essência de Deus. Como alguém que tem acesso à câmara real, onde o rei se senta sobre o seu trono. Então no Shabbat a gente tem uma elevação, nos tornamos como os ministros próximos da corte, do séquito real, como o ministro que vê de perto o rei e contempla a sua grandeza. E mais do que isso, o ministro que conhece as qualidades e virtudes do rei, e por isso ele pode apreciar e usufruir da presença, da convivência, do convívio, da proximidade com o rei. Diferente dos dias de semana que o empenho espiritual de concentração na reza exige muito esforço e muita concentração, muito empenho, como nós falamos, desprender-se do plano físico material para se elevar. Já no dia do Shabbat, o dia do Shabbat já é um dia de elevação. Então o serviço espiritual no dia do Shabbat, ele corre de forma diferente. É um serviço com prazer, deleite e alegria na divindade, com a divindade. Isso que está escrito nos livros cabalísticos, que Shabbat é o momento que se revela o prazer supremo, ou seja, que é dada à alma a chance, a oportunidade de se conectar a Deus de forma que ela não só se conecte, mas sinta prazer disso, e esse prazer se reflita aqui na própria pessoa. Ou seja, no dia do Shabbat há uma revelação divina na alma da pessoa, de forma tal que ele pode, o seu prazer vai ser o prazer supremo, um prazer de divindade. Maimônides diz numa passagem nos seus livros,
ele exemplifica e ele fala, assim como Deus nos livre uma pessoa que nasceu cega, não faz ideia do que sejam cores e não tem como explicar para ela o que são cores ou como são as cores. Ou uma pessoa que é surda de nascença, ela não sabe o que são notas musicais, tons musicais, melodias, e não dá para explicar. Da mesma forma, para quem falta o sentido da visão ou da audição, tem essa limitação, então Maimônides diz, da mesma maneira, para nós falta um sentido de espiritualidade. Nós não temos sensibilidade espiritual porque também não cultivamos, não trabalhamos sobre si, etc. Tzadikim, pessoas elevadas, espiritualizadas, elas trabalham sobre si, desenvolvem, cultivam, retiram as cascas, as crostas e desenvolvem a sensibilidade espiritual, até uma sensibilidade aguçada e já podem sentir espiritualidade e divindade. Que para muitos pode parecer até estranho, poxa, a gente está buscando aqui prazer espiritual, prazer divino. Isso é algo que talvez para muitos de nós não diga nada. Não é? A pessoa às vezes tem prazer de comer algo, um prato saboroso, ou prazeres físicos de outro lado, ou prazeres mais requintados, prazer de escutar música clássica, ou até o prazer de entender um teorema, uma questão, ou de filosofar. Sim? Esses são os tipos de prazeres em diversos níveis que a gente conhece. E a gente muitas vezes nem sabe, nem consegue imaginar o que vem a ser um prazer espiritual. Mas conforme dizem os nossos livros, os prazeres mais elevados, mais intensos, não há prazer, que todos os prazeres que nós temos e sentimos aqui, prazeres corpóreos, prazeres físicos, prazeres materiais no nosso mundo terrestre, esses prazeres não são absolutamente nada, são totalmente insignificantes, são resquícios de baixa categoria quando comparados aos prazeres espirituais, aos prazeres celestiais, aos prazeres divinos. E esse prazer divino, algo desse prazer divino, é o que nós podemos provar, experimentar no dia do Shabat, quando há o devido preparo para isso. Então, resumindo, sintetizando, nós falamos que há uma elevação da pessoa nos dias da semana. Nos dias da semana, mais do que nunca, a luz divina se encontra oculta e encoberta aqui nesse mundo. Então, mesmo que a pessoa consiga produzir uma elevação na sua alma, particularmente no horário da reza, etc., se concentrando, visualizando a grandeza de Deus, mesmo assim a pessoa é comparada ainda como o camponês, o caipira que chega à cidade grande e fica totalmente deslumbrado. Quer dizer, o pouco de divindade que a pessoa consegue vislumbrar, isso deixa ela completamente deslumbrada e impressionada, mas ela não conhece a real essência do rei ainda, essa pessoa. Né? Então a pessoa ainda sente, como nós nos encontramos espiritualmente nos dias de semana, nós ainda sentimos a grande distância nossa da divindade, o quanto Deus é elevado e nós estamos distante deles. Todos os mundos, ele é transcendental, acima de todo o universo, e como nós estamos distantes. Por isso, no Shabbat, nos dias de semana, talvez se esforçando em se elevar, em superar essa limitação, essa maneira a gente reza, e talvez com alarde, e às vezes até com barulho, né? Ou seja, a pessoa aqui procura até se impressionar com isso, procurando, despertando em si essa sede, essa ânsia por divindade. Esse é o trabalho durante a semana, trabalho espiritual. Diferente disso é no Shabat, que então no Shabat já não é necessário esse esforço. Ou seja, esse esforço que nós fizemos, produzimos durante a semana, ele vai servir de patamar, de base para uma elevação, que vai vir também com a ajuda de cima. Então, o nosso trabalho espiritual no dia do Shabat, em Shabat é possível que a pessoa se eleve, se aproximando a Deus e sentindo, vivenciando essa proximidade, a própria essência de Deus, a proximidade, assim como a proximidade do ministro na Câmara Real, etc. Isso, exemplo do homem da grande cidade, do ministro que vê o rei, que ele sim, talvez ele não fica tão impressionado, deslumbrado, mas ele conhece
a verdadeira essência da grandeza do rei. O mesmo acontece, pode acontecer conosco no dia do Shabat, que na reza de Shabat, toda a elevação espiritual da pessoa é feita com prazer, satisfação, prazer pela divindade, pela proximidade com Deus, conforme descrito na liturgia de Shabat que nós mencionamos.